Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thiago Francisco, eu sou especialista na elaboração e na implementação do programa de gerenciamento de riscos e também na gestão dos riscos ocupacionais. E hoje eu estou começando uma série, o nome da série é Thiago Francisco Responde. E hoje eu trago uma dúvida que ela é muito comum no meu canal. Vários profissionais da área de saúde, segurança do trabalho, eles têm me feito essa pergunta. Então hoje eu resolvi preparar, digamos assim, uma aula só para esclarecer essa dúvida. E a dúvida hoje da série Thiago Francisco Responde é: eu posso elaborar o programa de gerenciamento de riscos sozinho? Será que você também já teve essa dúvida? Então, hoje eu estou aqui para esclarecer de uma vez por todas se você pode ou não elaborar o programa de gerenciamento de riscos sozinho. E a resposta é depende, mas para controlar a sua ansiedade, eu posso te dizer que na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, você pode sim elaborar o programa de gerenciamento de riscos. E eu vou te explicar aqui nessa série quais são as situações em que você pode elaborar o programa de gerenciamento de riscos sozinho. Primeiro eu preciso contextualizar, e eu vou fazer uma analogia, eu gosto muito de fazer analogia com a área médica. Imagine que você seja um médico generalista, ou então um clínico geral, como é conhecido também aqui no interior de Minas Gerais. O clínico geral, ele atende qualquer pessoa que procure um médico, porque ele é um clínico geral, ele sabe identificar os sinais, os sintomas, descrever as lesões. Então, o clínico geral, trazendo analogia para o programa de gerenciamento de riscos, é o profissional que elabora o programa de gerenciamento de riscos. Se você procurar um médico, seja uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça, com certeza o médico vai prescrever um tratamento. O que eu quero dizer com isso? Se você é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, seja você um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um ergonomista, um higienista ocupacional, você estudou disciplinas básicas que te possibilitam elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Você só precisa de uma orientação para saber qual que é a ordem que você deve fazer o levantamento das informações. Então, voltando para a analogia médica, nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, o médico que ele faz o seu diagnóstico não vai ser ele que vai fazer o tratamento. Às vezes sim, às vezes não. Tudo vai depender de qual que é a patologia que você tem. E no programa de gerenciamento de riscos, isso é bem similar. É exatamente por isso que eu busquei fazer essa analogia com a área de medicina. O clínico geral é aquele profissional que elabora o programa de gerenciamento de riscos. Tá, mas quem vai fazer o tratamento? Aí depende. Ou então, em outras palavras, o clínico geral, quem elaborou o PGR, identificou que você vai precisar fazer uma cirurgia. Eu não sei se você sabe, talvez sim, talvez não, mas em uma cirurgia você tem vários profissionais, você tem enfermeiros, você tem médicos, anestesistas, ou seja, você tem diversos profissionais da área da saúde no momento da cirurgia. Então, no programa de gerenciamento de riscos é algo bem similar. O médico, que é o clínico geral, ele te atende, faz o seu diagnóstico e prescreve um tratamento. Em muitos dos casos, você vai ter que procurar um profissional especialista para você conseguir
resolver aí o seu problema, a sua doença, a sua patologia. No PGR, o que é muito comum, né, a maioria dos profissionais que têm atuado nessa área são técnicos de segurança, engenheiros de segurança, e começa a surgir outros profissionais, como higienista ocupacional, ergonomista, fisioterapeuta do trabalho, o que é muito bom para a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Então, quem faz o diagnóstico nem sempre vai fazer o tratamento. Por exemplo, quem elabora o programa de gerenciamento de riscos nem sempre vai ser o mesmo profissional que vai atender o plano de ação das ações que diz respeito aos profissionais habilitados em matéria de saúde e segurança do trabalho. Como, por exemplo, eu, enquanto profissional dessa área, como um técnico de segurança ou como um engenheiro de segurança, eu posso elaborar o programa de gerenciamento de riscos, mas quando for, por exemplo, para elaborar um laudo, né, um prontuário de caldeiras e vasos de pressão, eu vou precisar de um engenheiro mecânico, ou seja, vou precisar de um outro profissional para cumprir o plano de ação. Se tiver que fazer uma análise ergonômica do trabalho, se eu não tiver essa expertise, eu vou precisar contratar um ergonomista. Se tiver que fazer avaliação de agentes químicos, se eu não for especialista, se eu não souber, eu vou precisar contratar um higienista ocupacional. Então, a grande sacada é a seguinte: você pode elaborar o programa de gerenciamento de risco sozinho? Sim, na maioria dos casos. Tá, Thiago, quais são as situações que eu não posso elaborar o programa de gerenciamento de riscos sozinho? São aquelas situações em que você não se sentir confortável para elaborar o programa de gerenciamento de risco. E isso vai depender do tamanho da empresa, do porte da empresa e da complexidade, tanto dos agentes ambientais quanto dos fatores de riscos identificados. Quando eu falo que você pode elaborar o programa de gerenciamento de riscos sozinho, é porque o programa de gerenciamento de riscos ele é composto de 6 bases, 6 disciplinas básicas da área de saúde e segurança do trabalho. E quais são essas disciplinas? Vamos lá: higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas a emergências e gestão de riscos ocupacionais. Então, essas são as 6 bases do programa de gerenciamento de risco. E se você é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, ainda que você não domine de maneira profunda essas disciplinas, com certeza você estudou essas disciplinas no seu curso técnico em segurança do trabalho ou então na sua pós-graduação, na sua especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, por isso é que você pode elaborar o programa de gerenciamento de risco sozinho, a menos que você não se sinta à vontade, não se sinta confiante nessas 6 áreas. Aí, então, você vai contratar os seus parceiros, que são especialistas. E eu confesso uma coisa, não é fácil você dominar essas 6 áreas, porque são áreas que podem ter desdobramentos complexos. Por exemplo, a ergonomia. A ergonomia, eu posso falar aqui que ela se subdivide, no mínimo, em 5 grandes áreas. Quais áreas são essas? Você tem a parte dos fatores de riscos biomecânicos, fatores de riscos organizacionais, ambientais, psicossociais, cognitivos, imobiliário e equipamentos. Isso falando apenas da ergonomia. Então, muitos dos casos, no seu programa de gerenciamento de riscos, pode ser que você precise de um especialista em ergonomia, se você não dominar essa área. Ou então, na execução do plano de ação, você pode precisar de um ergonomista profissional. O mesmo eu digo da questão da higiene ocupacional. O que é a higiene ocupacional?
É a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. E esses agentes podem ser físicos, químicos ou então biológicos. E tem vários desdobramentos, como exemplos de agentes físicos. Você tem ruído, calor, frio, vibração de corpo inteiro, vibração localizada em mãos e braços, radiações ionizantes, radiofrequência, ultrassom, infrassom, ou seja, tem várias subdivisões. O mesmo acontece no caso dos agentes químicos, que podem ser subdivididos em poeiras, gases, neblinas, névoas, vapores. Ou seja, se você não for um especialista ou se você não dominar a higiene ocupacional, você pode precisar de um higienista ocupacional profissional para te auxiliar na elaboração ou então na execução do plano de ação do seu programa de gerenciamento de riscos. Só que isso tem uma linha de corte. Quando é que você precisa e quando é que você não precisa de profissionais para te auxiliar na elaboração do programa de gerenciamento de riscos. No seu primeiro programa de gerenciamento de riscos, pode ser que você tenha dificuldades, porque são 6 bases do programa de gerenciamento de riscos, mas à medida que você vai estudando, que você vai aprofundando no conteúdo do programa de gerenciamento de riscos, você vai adquirindo uma autonomia, uma independência e uma autoconfiança para elaborar um programa de gerenciamento de riscos. É claro que, dependendo do complexo industrial, da complexidade dos agentes ambientais e dos fatores de risco, você precisa de uma equipe. Não é em todos os casos, mas tem casos, sim, casos específicos que você vai precisar, por exemplo, de um higienista ocupacional, de um ergonomista, de um profissional especializado em prevenção e combate a incêndio e pânico, um profissional especializado na parte de emergências, ou então em um profissional especializado em treinamentos, como por exemplo, treinamento de trabalho em altura, treinamento de espaço confinado, treinamento de primeiros socorros. Então, com o passar do tempo, você consegue dominar essas áreas, é claro, se você estudar, se você se capacitar e buscar adquirir esse conhecimento. Hoje eu já tenho 20 anos de experiência na área de saúde e segurança do trabalho. Eu consigo, sim, a maioria dos programas de gerenciamento de riscos, eu consigo elaborar sozinho. Mas por que eu não faço isso? Porque eu quero ganhar tempo. Então, na minha equipe, tem higienista ocupacional certificado, tem ergonomista, tem profissionais especializados no auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é conhecido como AVCB, projetos de combate a incêndio e pânico. Então, eu prefiro trabalhar com uma equipe para me ganhar tempo. E nisso eu posso concentrar na parte de gestão de saúde e segurança do trabalho dentro do programa de gerenciamento de riscos. Então, o que vai definir se você vai elaborar ou não o programa de gerenciamento de riscos é o seu conhecimento dessas 6 grandes áreas de saúde e segurança do trabalho. Então, não há nada que impeça, legalmente falando, que você elabore o programa de gerenciamento de risco de modo solo, né? A questão é, a grande pergunta que eu faço para você, profissional de saúde e segurança do trabalho, você está preparado para elaborar um programa de gerenciamento de risco sozinho? Tem casos de processo simples, de repente, por exemplo, uma padaria, um açougue, um escritório de contabilidade, por exemplo, você não vai ter dificuldade. Mas se você tiver que elaborar um programa de gerenciamento de riscos
por exemplo, numa indústria química, numa refinaria, ou então num frigorífico, que tem muitas demandas aí na área ergonômica, pode ser que você tenha dificuldade e por causa disso você precise contratar uma equipe ou então contratar outros profissionais para te auxiliar na elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Qual que é o caminho que você tem que percorrer para você se tornar um especialista no programa de gerenciamento de riscos? De maneira generalista, você precisa dessas 6 áreas. Só recapitulando o assunto aqui, higiene ocupacional. Não dá para elaborar um programa de gerenciamento de riscos se você não tiver um conhecimento mínimo do que é higiene ocupacional, quais são as etapas da higiene ocupacional, qual que é o conceito de antecipação, de reconhecimento, de avaliação e de controle. Então você precisa dominar a higiene ocupacional. Lembrando que a higiene ocupacional é uma grande oportunidade para você se tornar um especialista dentro dessa área do programa de gerenciamento de riscos. Existem pouquíssimos higienistas ocupacionais no Brasil, que de fato atuam com higiene ocupacional e têm o título de higienista ocupacional. Outra área que você precisa dominar é a ergonomia. O que é ergonomia? A adaptação do trabalho ao homem, de maneira resumida, é claro, porque a ergonomia ela vai bem além do que o seu próprio conceito. Tem inclusive ergonomia de produto. Se você pesquisar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na ergonomia, você vai observar que a ergonomia também é uma grande oportunidade para quem quer ingressar na área de saúde e segurança do trabalho e também uma oportunidade de ser um especialista dentro de uma dessas 6 grandes áreas da saúde e segurança do trabalho. Terceira área que você precisa dominar, e essa área agora, ela é praticamente o dia a dia dos profissionais de segurança do trabalho, tanto o técnico em segurança do trabalho, quanto o engenheiro de segurança do trabalho, que é a parte de prevenção e controle de perdas. Tá, Thiago, o que eu estudo em prevenção e controle de perdas? Você precisa dominar a parte de investigação e análise de acidentes do trabalho. Quais são as técnicas de investigação de acidente? Quais as técnicas existem? A questão de mapeamento de riscos também, controle estatístico, taxa de frequência, taxa de gravidade, entre vários outros assuntos que diz respeito à parte de prevenção e controle de perdas. A outra área que você precisa dominar aí para você elaborar o programa de gerenciamento de risco é a parte de prevenção e combate a sinistros. Quais são os sinistros que podem acontecer na empresa? Será que pode acontecer um incêndio, um vazamento de gases, um rompimento de alguma barragem? Então você precisa conhecer quais são os sinistros que podem acontecer na empresa que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. Uma outra área que ela é muito próxima dessa parte de prevenção e combate a sinistros é a parte de preparação e respostas a emergências. Para isso, você vai precisar identificar quais são as potenciais emergências que podem acontecer na empresa que você trabalha ou então na empresa que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. A partir do momento que você identificou as emergências, você precisa criar um procedimento eficaz, um procedimento que funcione para poder estar preparado para as emergências. Como, por exemplo, quais são os sinais de alerta, quais são os sinais sonoros na emergência, como formar uma brigada de emergência, uma brigada de combate a incêndio, quantos brigadistas são necessários, quais são as técnicas de combate a incêndio, a emergências. Então, você precisa também estudar
essa área, você precisa dominar essa área. E por fim, você tem a parte de gestão dos riscos ocupacionais. E é muito importante você estudar, inclusive, alguns conceitos da área de administração e de gestão. Porque quando eu falo em gestão, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas acham que gestão é sinônimo de gerenciamento, e o que de fato não é. A gestão, ela está relacionada a decisões de longo prazo, ou seja, são cargos executivos da área da diretoria da empresa que estão trabalhando para obter resultados nos próximos 5 anos, pelo menos. Então, a gestão, ela está bem acima do gerenciamento. Já o gerenciamento são decisões mais voltadas para a área tática da empresa. Então, o gerenciamento são decisões que são tomadas a médio prazo. Então, enquanto que a gestão são decisões de longo prazo, o gerenciamento está abaixo da gestão e são decisões de médio prazo. E por fim, tem a área operacional, que são decisões tomadas em curto prazo. Todas elas são importantes, porque a área operacional, ela leva ações que vão até o gerenciamento da empresa, e o gerenciamento ele leva ações que vão para a gestão da empresa. E a própria norma regulamentadora NR1, ela fala que as empresas devem constituir o gerenciamento de risco, só que essa palavra gerenciamento seria mais coerente na norma regulamentadora NR1 se chamasse gestão dos riscos ocupacionais. Então a norma regulamentadora NR1, ela fala que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Então você pode entender que esse gerenciamento de riscos ocupacionais, que equivale à gestão, está acima e logo abaixo vem o programa de gerenciamento, que é um nível tático dentro das organizações. Por que é importante você entender de gestão de riscos ocupacionais? Toda empresa que elabora um programa de gerenciamento de riscos, ela tem que ter como objetivo melhorar o seu desempenho de saúde e segurança do trabalho. Toda vez que eu falo desempenho, o que isso quer dizer? O desempenho, ele pressupõe indicadores, então estamos falando de questões numéricas, e esses indicadores, eles podem ser proativos ou também eles podem ser indicadores reativos. Por exemplo, você pode ter um indicador reativo, que é o número de acidentes do trabalho ocorridos na empresa. Isso é um indicador reativo. Você pode ter também os indicadores proativos, como por exemplo, o percentual de redução do número de usuários de proteção auditiva. Como que eu determino os indicadores? Cada empresa vai ter um tipo de indicador diferente de acordo com o nível de risco e dos riscos identificados nos seus processos e atividades que são desenvolvidas. Então, a determinação de indicadores, ela necessita que você tenha um conhecimento de gestão de saúde ocupacional e de segurança do trabalho. Então, esses indicadores, como que você vai determinar os indicadores? Depois que você fez o seu inventário de risco, você tem que passar por uma espécie de filtro de significância. O que é isso? É a aplicação das ferramentas de avaliação dos riscos. Depois que você aplicou uma ferramenta de avaliação de risco, você vai conseguir separar os riscos em outras classes, como por exemplo, alto risco, médio risco e baixo risco. Isso simplificando bem essa parte. E aí você vai determinar ações. E essas ações, elas são definidas com o objetivo de melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho através da eliminação do risco,
da redução do risco ou do controle do risco. E quando você determina esses indicadores, é com base no seu inventário de risco e na sua matriz, a sua ferramenta de avaliação de risco, ou seja, na significância dos riscos, que pode ser através de uma matriz de risco. A partir daí, você vai determinar quais são os seus indicadores, como, por exemplo, o número de acidentes que ocorreu na empresa, número de doenças ocupacionais que ocorreu na empresa, número atual de usuários de proteção respiratória, número atual de usuários de proteção auditiva. Então, você vai determinar os indicadores de acordo com os riscos e os fatores de riscos identificados na empresa. E o interessante é que em uma matriz de risco bem elaborada, uma matriz de risco que considera outras variáveis além de frequência e gravidade, você consegue observar qual variável você vai agir para que você tenha um melhor desempenho, ou seja, para que você tenha um melhor resultado. A partir do momento que você realizou as ações lá do plano de ação, você volta na matriz de risco e verifica qual que foi o nível de redução daquele risco. Imagine que você tinha uma substância que seja um agente físico ou então um agente químico em que a concentração do agente químico estivesse acima do valor de referência ocupacional, ou seja, acima do limite de tolerância. Ou então a intensidade de um agente físico que estivesse acima do valor de referência ocupacional e você atuou com medidas diretamente na fonte ou na trajetória do agente e você conseguiu com que aquela concentração ou então aquela intensidade ficasse num valor abaixo do nível de ação. Então, a partir do momento que você conseguiu esse resultado, você pode estar avaliando o desempenho, ou seja, aquele risco que era considerado alto risco, um nível de risco alto, melhor dizendo, ele passou para um nível de risco baixo, ou seja, você melhorou seu desempenho. A partir do momento que você melhorou seu desempenho, além de você proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores, existem casos que você pode reduzir custos para a empresa, tanto na legislação trabalhista quanto na legislação previdenciária. Então, o interessante do programa de gerenciamento de risco é isso, e ele é muito dinâmico. Tem profissionais que acreditam que só vai revisar o programa de gerenciamento de risco a cada 2 anos, ou as empresas certificadas seriam a cada 3 anos. E, na verdade, não é isso que a norma quer dizer, não é esse o objetivo do programa de gerenciamento de riscos, porque o inventário de risco ele deve se manter atualizado. Então, cada ação que acontece na empresa, se entrou um equipamento novo, você tem que ir lá e atualizar o seu inventário de riscos. Se você atualizou o inventário de riscos, você tem que passar por uma ferramenta de avaliação de risco. E as empresas, elas, no geral, elas são muito dinâmicas. Então, tudo o que acontece na empresa, se você deu um treinamento, se implementou um equipamento de proteção coletiva, se você implementou um novo equipamento de proteção individual, tudo isso vai trazer impacto lá no seu nível de risco do perigo que você identificou. Então, o programa de gerenciamento de risco ele é muito dinâmico. Eu diria até que elaborar o programa de gerenciamento de riscos é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você manter o inventário atualizado e acompanhar as melhorias, do desempenho de saúde e segurança do trabalho. Voltando ao nosso assunto inicial, você pode sim elaborar o programa de gerenciamento de risco sozinho. Porém, existem casos que você vai precisar de um profissional especialista ou então de uma equipe
de profissionais especializados. O exemplo aí do higienista ocupacional, do ergonomista, do profissional especializado em preparação e respostas a emergências e, em alguns casos, de um profissional especialista em gestão de segurança e saúde ocupacional. Quem vai definir isso? A complexidade da empresa, dos riscos, né, da empresa que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. A grande vantagem é que a cada programa de gerenciamento de riscos que você elabora, melhor você fica. Se você chegou até aqui, dá um like, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário aí, o que você achou desse vídeo aí, o que você está achando dessa série Thiago Responde, que eu vou ficar muito feliz aí, isso me motiva, me dá mais energia para continuar gravando esses vídeos relacionados ao programa de gerenciamento de riscos. Se você acha que, ou melhor, se você tem algum colega que você acha que também ia gostar desse assunto, encaminhe esse vídeo para ele aí, compartilhe com seus colegas, com seus amigos aí, que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. Se você também quiser receber um conteúdo exclusivo, um conteúdo diário, entre para o meu grupo no Telegram. O link está aqui embaixo, aqui. Basta você clicar no link para se inscrever aí no meu grupo do Telegram, um grupo que já tem mais de 2.500 pessoas aí interessadas no assunto programa de gerenciamento de riscos. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu "Ei, Thiago, estou aqui", para mim saber quem é que está me acompanhando aqui no canal. Siga essa série, ó, Thiago Francisco Responde.